Nenhuma mãe perde a esperança de encontrar seu filho. A mãe de Venkatamareu procurava por todos os lugares. Ela vai ao seu encontro, pedindo-lhe que volte com ela. Gente, esse capítulo é muito especial. De que trata esse capítulo? De uma busca, do amor materno, de persistência, de concentração e meditação, da responsabilidade de que temos sobre nós mesmos. São tantos os assuntos, não é mesmo? Este capítulo mostra que o pequeno Swami está firme em suas convicções, que ele sabe bem qual é o seu destino e o que é necessário fazer para cumprir esse destino. E nós, sabemos qual é o nosso destino? Mas então, ele volta com a sua mãe. Qual é a mensagem que ele deixa para todos nós? Os devotos deles também têm dúvidas? Você tem dúvidas? Nós temos dúvidas? Como ele explica o destino? Não tem como não se apaixonar por esse capítulo. É cheio de dramas, decisões e ensinamentos. Te acomoda, deixa os ouvidos e sentidos aproveitarem ao máximo essa história. O capítulo 5 está começando. Quando o jovem Venkataraman deixou o lar, sua família foi totalmente apanhada de surpresa. A despeito da mudança nas suas atitudes e a despeito do destino da família. Ninguém contava com aquilo. Fizeram-se incansáveis buscas e indagações. Sua mãe, que na ocasião achava-se hospedada na casa de uns parentes em Manamadura, ficou mais abatida que o restante da família. Ela implorou aos cunhados, Subier e Nelly Apier, que saíssem à procura do rapaz até encontrá-lo. Correu o boato de que ele havia aderido a uma trupe teatral que representava dramas religiosos tradicionais em Trivandrum. Nelly Apier dirigiu-se de pronto para lá e fez investigações entre as várias companhias dramáticas, sem lograr, obviamente, qualquer resultado. Alagamal negou-se a admitir o fracasso e instou que o cunhado fizesse uma segunda tentativa, levando-a consigo. Em Trivandrum, ela viu realmente um jovem da idade de Venkataraman, da mesma altura e com o mesmo tipo de cabelos, mas este virou-lhe as costas e se afastou. Sentindo-se convencida de que se tratava do seu Venkataraman e que este a estava evitando, ela voltou desconsolada para casa. Subier, o tio com quem Venkataraman estivera hospedado em Madura, faleceu em agosto de 1898. Nelly Apier e sua família compareceram aos funerais, e foi lá que obtiveram suas primeiras notícias do desaparecimento de Venkataraman. Um jovem presente à cerimônia contou-lhes que durante uma recente visita a Mat, templo privado, em Madura, tinha ouvido um certo Annamalai Tambiran falar com grande deferência de um jovem Swami em Tiruvannamalai. Ao ouvir dizer que o Swami provinha de Tiruchuzi, procurara mais detalhes e viera a saber que o nome do moço era Venkataraman. Deve ser o seu Venkataraman transformado agora num grande Swami, arrematou ele. Nelly Apier era um intercessor de segunda classe, exercendo seu ofício em Manamadura. Ao saber das novidades, pôs-se imediatamente a caminho de Tiruvannamalai, em companhia de um amigo a fim de verificar. Foi-lhes possível descobrir os caminhos do Swami, mas este já se encontrava alojado no mangueiral e o proprietário Venkataramana Naiker negou-lhes permissão para entrar. Ele está imune, fez voto de silêncio. Por que incomodá-lo?
Embora tivessem alegado parentesco com o jovem, o máximo que conseguiram foi enviar-lhe um bilhete. Nelly a Pierre escreveu num pedaço de papel que trazia consigo: Nelly a Pierre, intercessor de Mana Madura, deseja vê-lo. O Swami demonstrou já então a aguda percepção dos assuntos mundanos, combinada com o completo alheamento que o caracterizaria mais tarde e que surpreenderia tão numerosos devotos. Ele observou que o papel em que a nota fora rabiscada vinha do departamento de registros e trazia no verso alguma coisa oficial escrita na caligrafia de seu mano mais velho, Nagaswami. Concluiu daí que Nagaswami tornara-se escrivão do departamento de registros. Ainda assim, em anos posteriores, cuidou sempre de virar as cartas na mão e examinar-lhes o endereço e o carimbo postal antes de abri-las. Ele deu permissão aos visitantes para entrar, mas quando estes o fizeram, manteve-se alheio e silencioso, sem trair qualquer sinal do interesse que pouco antes revelara ao examinar o bilhete. Qualquer indício de interesse só serviria para alimentar a esperança vã da sua volta. Nelly a Pierre ficou muito emocionado ao vê-lo naquele estado. Um Swami, sim, porém, desleixado, sujo, com os cabelos emaranhados e as unhas compridíssimas. Julgando-o Mouni, dirigiu a palavra a Palaniswami e Naiker, esclarecendo que lhe causava grande prazer descobrir que alguém da sua família tinha chegado a tão alto estágio, mas que os confortos mínimos devidos à criatura humana não podiam ser esquecidos. Os parentes do Swami desejavam tê-lo junto de si. Não fariam pressões no sentido de que ele renegasse seus votos ou modo de vida, que continuasse sendo Mouni e um asceta, mas em Mana Madura, perto de onde vivia Nelly a Pierre, existia um santuário de um grande santo. O Swami poderia permanecer ali e suas necessidades seriam atendidas, sem que ele fosse perturbado. O intercessor interveio com toda a sua eloquência, mas no caso sem qualquer resultado. O Swami manteve-se imóvel, sem dar mesmo qualquer demonstração de haver escutado. A Nelly a Pierre não restava senão render-se à evidência e reconhecer o seu fracasso. Ele escreveu a Alagamal a boa nova do encontro do seu filho, de par com a má notícia de que o rapaz estava muito mudado e se recusava a voltar à família. Depois de 5 dias em Tiruvannamalai, o tio do Swami retornou a Mana Madura. Pouco depois deste episódio, o Swami deixou o Mangueiral e foi para um pequeno templo de Arunagiranathar, situado a oeste do tanque Jaiculam. Relutando sempre em depender do serviço alheio, decidiu agora sair diariamente e mendigar comida, ao invés de permitir que Palaniswami o alimentasse. Você irá numa direção pedindo a sua comida, e eu tomarei a direção oposta pedindo a minha, propôs o Swami. Não vivamos mais juntos. Para Palaniswami foi um golpe terrível. A devoção ao Swami era sua forma de adoração. Ele saiu só, como lhe fora pedido, mas ao cair da noite achava-se no templo de Arunagirinathar. Como poderia viver sem o seu Swami? Este concedeu-lhe permissão para ficar. O Swami continuava a manter silêncio. Detinha-se à entrada de uma casa e batia palmas, e, se lhe davam alguma comida, ele a tomava nas mãos em concha e a comia no meio da rua. Mesmo quando convidado a fazê-lo, jamais entrava numa casa. Cada dia procurava uma rua diferente
e nunca pedia 2 vezes na mesma casa. Disse o Swami mais tarde que mendigou quase todas as ruas de Tiruvannamalai. Depois de 1 mês no templo de Arunagirinathar, ele fez sua morada numa das torres do grande templo e no jardim Alari do mesmo. Já o acompanhavam por toda parte àquela altura alguns devotos. Apenas 1 semana permaneceu ali, indo a seguir para Pavachakuru, um dos contrafortes do Arunachala, em cujo templo permaneceu. Nesse lugar, como antes, quedou-se imerso em Samadhi, a bem-aventurança do ser, e só saía para mendigar comida quando Palaniswami estava ausente. Acontecia com frequência que o sacerdote do templo trancava-o depois de executar a puja, sem dar-se ao trabalho de espiar se ele estava no interior. Foi ali que Alagamal encontrou seu filho. Depois de receber as novas por meio de Nelia Pierre, ela aguardou as férias de Natal, quando seu filho mais velho, Nagaswami, teria tempo livre para acompanhá-la, e foi então para Tiruvannamalai. Ela reconheceu imediatamente o seu Venkataraman, apesar do físico desgastado e dos cabelos emaranhados do rapaz. Com amor de mãe, deplorou a situação do filho e rogou-lhe que voltasse com ela. Mas o jovem não se abalou, não respondeu, não deu sequer uma demonstração de haver ouvido. Dia após dia, ela voltou, trazendo-lhe coisas gostosas para comer, suplicando e ralhando com ele, mas sem resultados. Certo dia, ferida pela aparente insensibilidade do jovem, prorrompeu em lágrimas. Ele continuava a não responder e, para que a sua compaixão não transparecesse e ela não se enchesse de falsas esperanças quanto a algo que jamais iria acontecer, levantou-se e se afastou. Noutro dia, Alagamal granjeou a simpatia dos devotos que ali se aglomeravam, exibindo-lhes a sua dor e rogando-lhes que interviessem. Um deles, Pachayapa Pillai, disse ao Swami: Vossa mãe está chorando e rezando. Por que ao menos não lhe dais uma resposta? Seja afirmativamente, seja negativamente. Podeis dar-lhe uma resposta. O Swami não precisa quebrar seu voto de silêncio. O Swami pode escrever aquilo que tem a dizer. O Swami apanhou lápis e papel. Em linguagem altamente impessoal, escreveu: O ordenador controla os destinos das almas, segundo o seu prarabdha. Destina a cumprir-se nesta vida, resultando do saldo das ações praticadas em vidas passadas. Tudo que não está destinado a acontecer, não acontecerá. Tente-se como quiser. Tudo que está destinado a acontecer, acontecerá. Faça-se o que for para impedi-lo. Isto é certo. O melhor caminho, portanto, é ficar calado. Em sua essência, trata-se do mesmo que Cristo disse a sua mãe: Mulher, que tenho eu contigo, não sabes que me cumpre cuidar dos assuntos de meu Pai? Na forma, é muito mais típico de Sri Bhagavan, primeiro, ter permanecido calado quando a resposta só poderia ser negativa, e a seguir, não tendo sido aceito o silêncio e sob novas pressões, ter dado uma resposta vazada em termos tão genéricos que se constituía num pronunciamento doutrinário impessoal e, ao mesmo tempo, numa contestação à pergunta específica, em consonância com as necessidades do perguntador. Sri Bhagavan era intransigente ao ensinar que aquilo que tem de acontecer acontece, ao passo que ensinava concomitantemente que tudo quanto acontece se deve a prarabdha, um balancete do destino regido por uma tão rigorosa lei de causa e efeito,
que até mesmo a palavra justiça parece demasiado emotiva para expressá-lo. Ele recusou-se sempre a meter-se em debates acerca de livre-arbítrio e predestinação, pois tais teorias, conquanto contraditórias no plano mental, podem ambas refletir aspectos da verdade. Costumava dizer: descubram quem é predestinado e quem tem livre-arbítrio. E disse explicitamente: todas as ações que o corpo realizará já estão decididas quando este corpo começa a existir. A única liberdade que se tem é a de se identificar ou não com o corpo. Quando se desempenha um papel numa peça, todo o papel é escrito com antecedência e a gente se comporta com fidelidade, quer seja o César que é apunhalado, quer seja o Brutus que apunhala, não sendo afetada, pois sabe não ser tal pessoa. Da mesma forma, aquele que compreende a sua identidade como eu imortal desempenha seu papel no palco humano, sem medo nem ansiedade, sem esperança nem arrependimento, não se deixando afetar pelo papel desempenhado. Se fôssemos perguntar que realidade temo quando todas as nossas ações são determinadas, isso só serviria para levar à indagação: quem, pois, sou eu? Se o ego que julga tomar decisões não é real e, no entanto, eu sei que ele existe, o que é minha realidade? Isto é apenas uma versão preparatória e mental da busca preconizada por Sri Bhagavan, mas é uma excelente preparação para a verdadeira busca. Contudo, a opinião aparentemente antagônica de que o homem constrói seu próprio destino não é menos verdadeira, uma vez que tudo acontece sob a lei de causa e efeito, e cada pensamento, palavra ou ação produz sua repercussão. Sri Bhagavan foi tão peremptório a esse respeito como os outros mestres. Ele disse a um devoto, Siva Prakasam Pillai, numa resposta citada no capítulo 10. Uma vez que os seres colhem os frutos de suas ações, segundo as leis de Deus, a responsabilidade é deles, não de Deus. Sri Bhagavan constantemente salientava a necessidade de esforçar-se. Está registrado no Evangelho de Maharshi que um devoto fez esta queixa. Após deixar este ashram, em outubro, eu tive a sensação daquela paz que reina na presença de Sri Bhagavan, a envolver-me durante cerca de 10 dias. Durante todo o tempo, mesmo quando ocupado com o meu trabalho, havia uma subcorrente daquela paz em unidade. Era quase como a consciência dual que se tem quando se está semi-adormecido, numa conferência maçante. A seguir, a sensação foi desaparecendo por inteiro e deu lugar às estúpidas coisas de antes. Sri Bhagavan replicou: se você fortalecer sua mente, aquela paz se tornará constante. Sua duração é proporcional à fortaleza mental adquirida através da prática. Em instrução espiritual, um devoto referiu-se explicitamente à aparente contradição entre destino e esforço. Se, como se diz, tudo acontece em obediência ao destino, até mesmo os obstáculos que nos retardam e impedem de efetuar com êxito a meditação talvez tenham de ser considerados insuperáveis, pois são ditados por um destino irrevogável. Como, então, poderemos esperar superá-los? A isto responde Sri Bhagavan. Isto a que se chama destino, impedindo a meditação, existe apenas para a mente extrovertida, e não para a introvertida. Por isso, aquele que na busca do si orienta-se interiormente, permanecendo tal como é, não se atemoriza diante de qualquer empecilho que talvez se apresente à prática da meditação. O simples ato de pensar em tais obstáculos é o maior dos empecilhos. A declaração final na mensagem do Swami, o melhor caminho, portanto, é ficar calado,
dizia especificamente respeito à sua mãe, uma vez que esta estava pedindo algo impossível. Diz respeito de modo geral a todas as pessoas, no sentido de que é inútil dar murro em ponta de faca, rebelar-se contra um destino que não pode ser contrariado, mas não significa que não se deva fazer qualquer esforço. O homem que diz tudo é predestinado, por isso não farei esforço algum, está introduzindo à força a pressuposição falsa. E eu sei o que está predestinado. Pode acontecer de estar ele destinado a um papel que o esforço seja necessário. Como disse Sri Krishna a Arjuna no Gita Bhagavad. Sua própria natureza levá-lo-á a esforçar-se. A mãe voltou para casa e Swami continuou como antes, mas não inteiramente. Durante os 2 anos e um quarto que passou em templos e refúgios de Tiruvannamalai, os primeiros sinais de uma volta a um tipo de vida exteriormente normal já começavam a surgir. Ele já principiara a alimentar-se diariamente em horário normal, de modo que não ficava na dependência de que alguém fosse arranjar-lhe comida. Havia falado umas poucas vezes, começara a reagir diante dos devotos, ler livros, a explicar a essência dos ensinamentos nele contidos. Quando chegou a Tiruvannamalai, permaneceu imerso na bem-aventurança do ser, ignorando por completo o mundo e o corpo. Só comia se a comida fosse trazida às suas mãos ou posta em sua boca, e mesmo assim não engolia o suficiente para sustentar o corpo. Descreveu-se isto como tapas, mas a palavra tapas abrange um significado deveras complexo. Implica ela concentração levando à austeridade, normalmente como penitência por fraquezas passadas, e ainda extirpar de vez qualquer desejo de reincidir, refrear a energia que sai e procura um veículo na mente e nos sentidos. Vale dizer que tapas significa normalmente lutar pela realização através da penitência e da austeridade. No caso de Sri Bhagavan, faltavam inteiramente os elementos de luta, penitência e contenção, uma vez que a falsa identificação do eu com o corpo e a consequente fixação ao corpo já haviam sido destruídas. Do ponto de vista do Swami, não havia sequer austeridade, pois tinha deixado completamente de identificar-se com o corpo envolvido no ascetismo. Isto ele o anunciou anos mais tarde ao dizer: não comia, por isso diziam que eu estava jejuando. Não falava, por isso diziam que era mouni. Simplificando, a aparente austeridade não era em busca da realização, mas um resultado dessa realização. Sri Bhagavan disse que já não havia sadhana, busca ou luta, depois do despertar espiritual na casa de seu tio em Madura. Assim também Sri Bhagavan não era um mouni, no sentido habitual de que obedecesse a um voto de silêncio com o fito de furtar-se ao contato com as demais pessoas. Não tendo necessidades mundanas, simplesmente não tinha necessidade de falar. Ademais, ele explicou que, vendo o mouni, ocorreu-lhe que não falar seria uma boa defesa contra os importunos. Nos primeiros meses, a imersão na bem-aventurança a miúde cortou a percepção no mundo manifesto. Referiu-se ao fato em seu estilo pitoresco. Às vezes, eu abri os olhos e era de manhã. Às vezes, era noite. Não sabia quando o sol se erguia ou se punha. Até certo ponto, tal coisa perdurou, mas tornou-se rara ao invés de habitual. Em anos posteriores, Sri Bhagavan disse: certa ocasião que a miúde ouvia o princípio de Paranayam, cântico dos Vedas, e a seguir o final, mas entre um e outro havia estado tão absorvido que nada tinha escutado, e se admirava de que houvesse terminado tão rapidamente.
No entanto, até mesmo durante os primeiros meses em Tiruvannamalai, aconteceu com frequência que ele observou plenamente os acontecimentos e mais tarde relatou coisas acontecidas naquele período que todos julgavam haver-lhe escapado. A completa absorção do si, com o consequente esquecimento do mundo manifesto, denomina-se Nirvikalpa Samadhi. É um estado de bem-aventurado transe, mas não é permanente. Sri Bhagavan comparou no Evangelho do Maharshi a uma caçamba de água baixada dentro de um poço. Na caçamba existe água, a mente, que se mistura do poço, o si, mas a corda e a caçamba, o ego, continuam a existir, podendo retirar de novo a água. O estado mais elevado, completo e final é essa Aja Samadhi, a qual foi feita breve referência no começo do capítulo 3. Trata-se de uma consciência pura e ininterrupta, transcendendo o plano mental e físico, e conservando, no entanto, total percepção do mundo manifesto e pleno uso das faculdades mentais e físicas. Um estado de perfeito equilíbrio, perfeita harmonia, ultrapassando até mesmo a bem-aventurança. Sri Bhagavan comparou as águas de um rio misturadas com as do oceano. Neste estado, o ego, com todas as suas limitações, é dissolvido para sempre no si. Trata-se de liberdade absoluta, consciência pura, pura condição de ser, não mais limitada ao corpo ou à individualidade. Sri Bhagavan já não se encontrava no estado supremo, embora a percepção externa não fosse ainda contínua. Volta à atividade externa que veio depois era apenas aparente e não envolvia qualquer modificação real, conforme foi explicado no Evangelho do Maharshi. No caso do Gnani iluminado, o surgimento ou existência do ego é apenas aparente e aquele goza toda a sua experiência transcendental, a despeito de tal aparente surgimento ou existência do ego, mantendo sempre sua atenção sobre a fonte. Este ego é inofensivo, é como o esqueleto de uma corda queimada. Embora tenha uma forma, não serve para que se amarre nada com ele. Ramana Maharshi tem uma frase célebre: tudo que não está destinado a acontecer, não acontecerá. Tente-se como quiser. Tudo que está destinado a acontecer, acontecerá. Faça o que quiser para impedi-lo. O melhor caminho, portanto, é ficar calado. Para Sri Bhagavan, o constante esforço é a base de tudo. Mas se tudo está predestinado, para que o esforço? Não é assim que funciona. Se você estiver se esforçando no caminho errado, de nada adiantará. Mas aparecendo o caminho certo e você nada fizer, também nada adiantará. Pois tudo é regido pela lei de causa e efeito. Você só colherá os frutos que tiver plantado. Um devoto lhe diz que não entende a aparente contradição entre esforço e destino. Diz que há percalços que impedem a meditação, pois são ditados por um destino irrevogável. Como fazemos para superá-los? Sri Bhagavan responde que para uma mente extrovertida, isto que se chama destino atrapalha, mas para uma mente introvertida, que está na busca do si, orientando-se interiormente, nada lhe aterroriza. Diz que o simples ato de pensar em tais obstáculos é o maior
dos seus empecilhos. Vemos por essa explicação tão detalhada que Sri Bhagavan já é um Swami, um mestre de si mesmo. Se você gostou do capítulo 5, pode curtir e compartilhar. E se quiser também, pode se inscrever no canal. Se você curtir e compartilhar e se inscrever, certamente dará a mais pessoas a chance de chegar ao canal e aprender um pouco sobre o caminho do autoconhecimento. Até o próximo capítulo.